Olá meninas, graça e paz a todas. Como prometido no último vídeo, eu ia gravar o nosso encontro de sexta-feira passada, que foi a primeira primeira reunião com o nosso devocional, né? Então eu vou deixar aqui rapidinho um vídeo bem rapidinho, falando um pouquinho sobre o nosso primeiro dia, que tem como tema Tudo Começa com uma Semente. Nós sabemos que para qualquer árvore, planta, flor nascer, é preciso semear, né, uma semente. E assim é a nossa vida, né? Nós somos comparados às árvores que o Senhor plantou no jardim. Jesus é o nosso jardineiro e Ele quem cuida de nós desde o início, desde a formação, no ventre da nossa mãe. Deus tem cuidado de nós e nós, como semente, temos que estar plantadas aos pés do Senhor. Em João, capítulo 12, versículo 24, diz: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, né? Por um grão, para uma semente ela germinar, ela precisa morrer. Eu fui aprender isso há pouco tempo, né? Se o grão ele ficar lá estagnado na terra, fechadinho, não vai nascer a planta, né? O trigo não vai germinar, não vai nascer para que gere mais grãos, para que a gente possa colher e fazer, né, a farinha de trigo e outras coisas que são feitas com ele. É preciso que ele morra. Esse grão ele escurece, apodrece, morre e aí ele se abre para poder nascer. Assim somos nós precisamos morrer para nós mesmos, para nascer em Cristo. Quando aceitamos Jesus, a palavra diz que nós somos nova criatura. E a partir desse momento, nascemos novamente para uma nova vida com Cristo. No livro diz assim: Toda árvore um dia foi uma semente. Se observarmos qualquer planta, nos daremos conta de que ela iniciou como uma pequena semente. Mas qual é a história desse grão? Com que propósito foi plantado? Quem o semeou? Essas três perguntas o Senhor está fazendo para nós. Qual é a história desse grão? Qual é a sua história? De onde você veio? Né? Como tudo começou? Esse livro chama a gente à reflexão de quem nós somos e quem nós fomos, como fomos plantadas, com que propósito. Você já entendeu o seu propósito nessa terra? Você já compreendeu para o que você foi chamado? Quem o semeou? Quem nos semeou foi o Senhor. Aqui mais para frente no texto nós vamos ver versículos que falam que foi Ele quem nos teceu desde o ventre da nossa mãe. Ele quem nos plantou. Ele planejou desde o início quem nós seríamos. Quem nós seríamos nele. Ele nos plantou para que um dia nós o adorássemos e o servíssemos. No texto registrado no Evangelho de João, Jesus nos revela os possíveis destinos de uma semente, mas se refere, acima de tudo, àquela que Deus plantou dentro de nós. Nós somos a semente que Ele plantou no ventre da nossa mãe, mas existe também uma semente que Ele plantou em nós, uma semente que precisa ser cuidada, regada, adubada dentro dos nossos corações, para que ela dê frutos. Nós fomos chamados para dar frutos. E para uma árvore dar frutos é necessário que ela seja cuidada. Portanto, se deseja saber para onde está indo e anseia entender o que está acontecendo hoje na sua vida, precisará lembrar-se da história da sua semente, de onde você veio, a raiz da sua história, lá atrás, desde quando você foi gerada. Há pessoas que falam que desde o ventre da nossa mãe, tudo que se passa ao redor de nós, nós sentimos. Tanto que os médicos falam para as grávidas, não passa nervoso, porque tudo isso pode passar para o bebê. Isso não fala somente biologicamente, espiritualmente também. Tudo que passamos em torno de nós vai moldar quem nós vamos ser no futuro, né? De onde nós viemos, quem são as nossas raízes, a nossa árvore
genealógica, né? Muito hoje se fala sobre maldição hereditária, sobre doenças hereditárias. Quantos de nós já ouvimos dizer sobre, né, enfermidades? Ah, isso é hereditário. Você herdou da sua mãe, você herdou do seu pai. E isso também fala sobre a nossa vida espiritual, né? Sugiro que faça isso agora. Não se preocupe, você não estará sozinha. Deus a ajudará nesse processo e usará a semente como veículo para levá-la à compreensão. Contudo, antes de iniciar o exercício, necessitamos compreender o que é a semente. Tudo o que Deus realiza traz a marca dele, o que significa dizer que os atos divinos em nós constituem uma semente. Tudo que o Senhor faz em nós é uma semente. Ela será germinada, ela crescerá e ela dará frutos. Ele consegue condensar nessa pequena estrutura um DNA dotado de um potencial gigantesco. Sabemos que o DNA é as moléculas pelas quais nós somos constituídos, né? Quem somos nós? Então, desde o ventre da nossa mãe, quando nós somos aquele minúsculo serzinho, né, do óvulo espermatozoide que foi plantado lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabe quem seremos, porque ele foi sonhado e ele foi planejado pelo Senhor. Aquele pequeno ser que muitos aí hoje em dia dizem que não é um ser humano, que não é um bebê. Desde lá, daquele pequeno DNA, nós somos planejados e dotados de um gigantesco potencial pelo Senhor. Por isso eu digo, você que está se sentindo, eu não tenho propósito, eu não sei para que eu vim, eu não sou nada, eu não sou importante. O Senhor te diz, você é importante, você tem um grande potencial quando você deixa ser cuidado pelo Senhor. É isto mesmo, o Senhor não nos dá nada pronto. Temos a responsabilidade de cuidar. Só um minuto, irmãos, me perdi aqui. O Senhor não nos dá nada pronto, mas nos capacita com poder. A semente que nos dá. Por outro lado, temos a responsabilidade de cuidar se desejamos participar de seus propósitos. O Senhor, Ele tem um chamado. O Senhor tem um plano. Tem sonhos para nós, mas Ele não dá nada pronto. Meu avô costumava falar, é melhor ensinar a pescar, dar a vara e ensinar a pescar do que dar o peixe, porque a pessoa fica acomodada. Se o Senhor nos desse tudo de mão beijada, tudo pronto, o que seria de nós? A gente seria como aquela criança birrenta, aquela criança que o pai dá tudo que ele quer, e ele sabe que se ele chorar e bater o pé, o pai vai dar. Tem muita gente pensando que é dessa maneira, tem muita gente querendo ser dessa maneira, e o Senhor não nos dá nada pronto. Ele prepara as nossas vidas para que nós possamos alcançar os objetivos que Ele tem preparado para nós. O exemplo disso foi quando criou o Jardim do Éden e comissionou Adão para cuidar dele, dar nomes aos animais e lançar outras sementes na terra. Muitas pessoas têm a ilusão de que Deus plantou todas as árvores, todas as plantas, todos os alimentos que tinha no jardim. E Adão só ficou lá, de bracinho cruzado, de papo pro ar, esperando tudo nascer, esperando as sementes caírem novamente na terra para que ele pudesse comer. E não foi bem assim, né? Ele tinha a incumbência, o trabalho para dar nome a todos os animais. Meu Deus, quantos animais tem? Deve ter dado um trabalhão, né? Olhar para o animal e pensar, esse tem cara de vaca, esse tem cara de cachorro, né? E cuidar de todas aquelas plantas, daquelas sementes que caía na terra e ele tinha que ir lá abrir uma covinha, plantar aquela semente para que nascesse mais e ele pudesse viver daquilo, né? Tem gente esperando tudo cair do céu, como diz o ditado. Ele vem do céu, mas ele vem de uma maneira que nós temos que plantar, regar e cuidar. O problema é que, ao olharmos para esse grão tão miúdo, nem sempre somos capazes de enxergar
o poder incrível que ele carrega em si mesmo. É por esse motivo que o profeta nos aconselha a não desprezarmos os pequenos começos. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Assim como a vida humana inicia com uma semente minúscula no ventre da mulher, e a semente de um carvalho de 25 metros de altura e 20 toneladas não mede mais que 3 centímetros e não pesa mais que 3 gramas. Quanto nós valemos segundo o olhar do Senhor? Nós somos uma pequena semente quando estamos no ventre da nossa mãe. E quando crescemos, não somos maiores que 2 metros de altura, não somos maiores que 100 e poucos quilos. E uma semente de um carvalho, uma árvore que fica com mais de 25 metros de altura, 20 toneladas. Ela também é pequenininha, ela também tem 3 centímetros, mas ela fica uma árvore enorme. Então nós achamos que dentro de nós somos incapazes de galgar e de alcançar grandes projetos. Mas Deus, Ele tem sonhos grandes, Ele tem projetos grandes para nós. Quando Ele lança aquele desejo do nosso coração, não é em vão. Aqueles sonhos, aqueles planos que estão em nossos corações, Ele não é em vão. O Senhor, Ele plantou ali para que nós alcançássemos esses sonhos, esses planos. Às vezes você tem algo no seu coração que você deseja alcançar. Foi o Senhor quem plantou no seu coração. Mas você precisa colocar a mão na massa e colocar em prática. Sejam esses sonhos ministeriais, sejam esses sonhos seculares, de uma faculdade, de um trabalho, de uma família, de ter filhos, de alcançar os objetivos que você tem dentro de você. Esses planos, esses sonhos foram plantados pelo Senhor e você vai alcançá-los. Não desista, não pare, lute, que você vai alcançar, né? Assim como a vida, Deus pôs dentro de você e de mim um potencial imenso e desproporcional comparado ao tamanho da semente que carregamos. Portanto, não despreze a sementinha. Tudo começa com ela. Em Zacarias 4,10 fala para a gente não desprezar os pequenos começos. Tudo começa pequeno. Tudo começa com uma semente pequena. Raras plantas, a semente é grande. E não passa de 5 centímetros. E essas plantas, quando florescem, dão coisas maravilhosas. E eu creio que quando você florescer, quando você entender que você tem um potencial diante de Deus, você vai germinar, você vai crescer, você vai florescer e você vai dar frutos. Frutos esses que vão cair na terra e a semente vai germinar e vão dar outros frutos que vão dar outros frutos. O Senhor promete que de geração em geração Ele vai abençoar aqueles que o temem, aqueles que o buscam e aqueles que o servem. Também é essencial levar em conta que ela só irá se desenvolver no ambiente correto. Não adianta plantar uma semente e largar lá. Não regar, não cuidar, não colocar no lugar certo. Uma planta de sol precisa de sol, mas tem plantas que precisam de sombra. Se ficar no sol vai morrer. Eu sou experiência viva disso. Eu tenho muita dificuldade de cuidar de plantinha. Coloco no sol quando não é pra pôr. Já quase matei uma planta que era da minha mãe diversas vezes. E o Luiz Carlos fala, tira essa planta do sol, coloca essa planta na sombra. Você já molhou? Não pode molhar muito, mas também não pode esquecer de molhar. Tava cheia de folhinha esses dias mesmo. Já tá com 3 folhinhas de novo, porque eu esqueço de molhar, esqueço de pôr no sol. Não se esqueça de fazer aquilo que o Senhor tem ordenado. Tudo no seu tempo e no lugar certo e no ambiente certo vai florescer. Aleluia. Você tem que se plantar no lugar que o Senhor te colocar, no lugar que o Senhor te posicionar. Deus está mandando você ir para lá, você vem para cá. Deus está mandando você esperar e aguardar e você quer se mover. E às vezes Deus está mandando você se mover, levantar e marchar. E você está prostrado, né? Então o ambiente certo, o lugar certo é onde você vai germinar, onde você vai florescer. Certa vez visitei uma aldeia indígena, é a autora Viviane Martinello que está dizendo, né? E notei alguns colares feitos de semente. Logo pensei, elas não deveriam estar expostas em um colar, e sim escondidas na terra. Afinal, a semente não é um fim em si mesma, e por essa razão não produzirá nada se estiver pendurada no pescoço de alguém. Uma semente parada sem ser plantada, ela não vai
dar frutos. Ela não vai florescer, não vai nascer nada, né? Ela está ali parada, estagnada. E se ela ficar muito tempo ali parada, ela não germina mais. Eu brinco que todas as vezes que na escola tinha aquela atividade de plantar o feijão no algodão para nascer, o meu nunca dava certo. Nunca. Até as meninas, minhas filhas, sabem, quando foi a vez delas fazer essa atividade, eu falava, meu Deus, eu não vou saber fazer isso de novo. Porque nunca o meu feijão nasce. Sempre eu coloco lá, eu encho de água demais, eu ponho água de menos. Meu feijão nunca nasce. E se ele não brotar, ele fica encharcado, ele morre. Se pôr muita água, ele afoga. Pasmem, ele se afoga e ele morre. Então, se você não estiver plantado no lugar certo, e se essa semente está parada lá no ambiente onde não foi feito para ela, não vai florescer, não vai germinar, não vai dar em nada, né? Para dar início a algo grandioso, ele necessita ser plantada. Diante desse entendimento, eu pergunto: onde está a sua mente, a sua semente? No colar ou na terra? Você tem guardado essa semente? Você tem deixado ela parada, estagnada? O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Você tem lançado a sua semente sobre a terra? Você tem buscado lançá-la através da oração, através da intimidade com Deus, através do jejum, através da leitura da palavra? Tem se lançado na presença de Deus, buscando, Senhor, onde eu planto essa semente? Senhor, buscando o discernimento do Espírito, sabedoria que vem do céu, para saber qual momento, onde você tem que lançá-la, como você tem que lançá-la, qual é a sua semente, né? É algo muito importante nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos semente lançada sobre a terra, mas em nós há uma semente, a qual o Senhor lançou quando você ergueu as suas mãos e disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, né? Algo crucial, algo importante nesse processo é compreendermos que uma vez semeado, o grãozinho precisa morrer para que todo o seu potencial se manifeste. Assim como já foi dito, né? E quando se dá esse óbito? Quando a semente morre? No instante exato que abrimos mão de quem sempre fomos, para que floresça quem podemos vir a ser. Esqueça o que passou. Esqueça o que já foi. Esqueça quem você já foi. Esqueça o que já aconteceu. Deixe isso para trás. A Bíblia diz que tudo que foi acontecido no passado, os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos foi lançado no mar do esquecimento pelo Senhor. Se o Senhor, que é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, já se esqueceu daquilo a qual nós vivemos, por que você fica trazendo à tona? Esqueça aquilo que já aconteceu e foque no processo do futuro, né? O que você pode vir a ser, quem você pode vir a ser. Qual é o seu potencial diante de Deus? Aquilo que o Senhor já plantou no seu coração, né? Fomos feitos para florescer adiante, no futuro, não no passado. O que já foi, já passou. Na verdade, ao invés de entrar em contato com a terra, a semente parece morrer, né? Ao cair na terra, depois que você abre o buraco, coloca a semente, tampa ele com terra, morreu. Parece que tudo acabou. Mas é nesse momento que começa o processo do nascer de novo, do florescer, do crescer. Na verdade, ao entrar em contato com a terra, a semente morre. Entretanto, o que acontece de fato é que conforme o tempo passa, toda a sua capacidade vem para fora. Quando nós esquecemos quem nós somos e entendemos que nós temos que olhar para o alto, olhar para o Senhor, ter nossos olhos fitados nele, quem nós seremos nele, quem ele projetou para que nós sejamos no futuro. É aí que tudo acontece. Toda a nossa capacidade vem de fora. Determinadas áreas da nossa vida são como a terra. Talvez você pense: isso vai me atolar, isso vai me esconder, vai me destruir, eu estou enterrada. Mas a realidade é que a aparente morte é seu desenvolvimento, não é o seu fim. Quando parece que tudo acabou, o Senhor tem um novo começo para nós. Talvez você seja uma mãe no pós-parto, ou alguém que vive em meio a conjunturas de um
complexo casamento e pensa: isso vai me destruir, isso vai acabar comigo, é o meu fim, não tem mais jeito, minha família não tem jeito.